Olá, muito prazer. Me chamo Lucas Charal, sou engenheiro, especialista em mercados financeiros e sócio da iHub Investimentos. Eu vim aqui hoje para responder para você quais são os três melhores investimentos para se investir em 2025. E, logicamente, a gente está passando por um momento muito complicado no mercado financeiro. Nós temos um momento em que os nossos juros estão num patamar elevado, com perspectivas de mais aumentos ao longo do ano. Além disso, o governo está passando por um processo muito delicado, principalmente dentro do Banco Central, ao qual desancorou a nossa responsabilidade fiscal, né? Desancorou a inflação das medidas de política monetária. E isso é preocupante porque no futuro gerará um pouco mais de inflação. Mas você está aqui não é para entender de macroeconomia e nem nada disso, mas você está aqui para conhecer, saber quais são os três melhores investimentos para o momento atual. Primeiro deles, eu vou falar do segmento de fundos imobiliários. Fundos imobiliários no ano de 2025 traduzem-se em uma excelente oportunidade de alocação. E explico por quê. Ao longo de 2025, estamos passando, como falei, por um aumento de juros. Esse aumento de juros faz com que o preço desse segmento fique mais descontado. Os juros hoje no Brasil estão em 12,25, com perspectivas de aumento. Hoje estamos falando de uma quarta-feira, temos reunião do Copom, que vai corrigir essa taxa de juros para 13,25. Bom, pois bem, os fundos imobiliários precisam remunerar algo próximo disso. E, por consequência desse aumento gradativo da taxa de juros, o segmento ele vai ficando cada vez mais barato. Então, para você investidor que quer começar a montar uma carteira de fundos imobiliários para receber uma renda passiva ao longo do futuro, esse ano é um ano interessante para você começar a olhar para essa segmentação. Uma segunda segmentação que eu acho muito interessante, que também no momento atual é bastante pertinente de o investidor considerar nas suas alocações, principalmente pensando em longo prazo, é o segmento de investimentos em renda fixa com o rendimento atrelado à inflação. Mas por que isso? Porque nós estamos passando, como dito, um momento em que nós temos um alto juros e que a nossa inflação está começando a mostrar que ela vai fugir ao controle. Se você investe em inflação ao longo desse período, quando o vilão da inflação submerge lá na frente, você já tem os ganhos travados nessa inflação, protegendo você contra esse vilão que é tão conhecido e tão assustadoramente conhecido no Brasil. E o terceiro segmento que eu gostaria de pontuar aqui também é um segmento com um pouco mais de risco, que é a Bolsa Americana, né? O Brasil hoje está passando por uma desvalorização da sua moeda, por isso estamos também aumentando os juros, por isso também que a inflação está aumentando. E essa desvalorização da moeda, junto com todo o cenário macroeconômico global, nós temos uma expectativa de valorização da Bolsa Americana, né? Os juros lá fora estão sendo cortados e quando há o corte de juros, há uma valorização dos preços. E é isso que nós começamos a ver lá no governo, no governo americano, com a posse do Donald Trump, próximo presidente lá nos Estados Unidos. Lembrando, pessoal, a gente está falando aqui de investimentos. Todo investimento envolve algum tipo de risco, né? Ele é feito para um momento específico da vida. Fundos imobiliários, por exemplo, é um ativo financeiro com o objetivo de desfrute. É para você que está já numa fase de começar a transformar aquele patrimônio adquirido ao longo da vida em desfrute, em juro mensal. Já os fundos, os investimentos de renda fixa que eu comentei, eles desfrutam dos juros compostos e no momento atual é interessante de travar essa rentabilidade para prazos mais longos, pensando aqui nos ganhos exponenciais que esses juros compostos vão te trazer ao longo do tempo, com um pouquinho mais de segurança. E o terceiro que eu falei também é para o investidor que tem mais tempo, né, que não ainda esteja na fase de desfrute, mas na fase de construção patrimonial, e para aquele investidor que tope correr um pouco mais de risco. Bolsa Americana vai contar com a exposição da variação das empresas norte-americanas, somado à variação do dólar, ambos em momento em que temos uma perspectiva de valorização.
Lembrando, tá, pessoal? Falando aqui de investimento, de risco, é legal sempre contar com um profissional para poder te ajudar nessas decisões. Consulte um profissional, muitas das vezes, né, também com a democratização do mercado financeiro, você consegue falar com um bom profissional do mercado com um custo baixo ou até mesmo sem custo, né? E vai te trazer à mesa aqui um pouco mais de luz para tomar uma decisão mais assertiva. Mais uma vez, me chamo Lucas Charal e agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto tão importante. Um abraço a todos e nos vemos em breve. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.